Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou bióloga, sou especialista em saúde pública e vigilância sanitária e a nossa palestra de hoje vai falar um pouco sobre inteligência epidemiológica e vigilância em saúde, o uso do Big Data e a IA na prevenção de epidemias. Então, quando a gente fala em vigilância epidemiológica, tá? Ela é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, tá? E a vigilância epidemiológica, ela tem por objetivo, tá? De recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. Então, primeiro ela tem aí esse objetivo de prevenir, né? Então, eu já corto aí a cadeia epidemiológica, né, de prevenção, quando eu faço prevenção, quando eu tenho um preventivo. Mas, se eu não consigo prevenir, eu ainda tento controlar doenças e os agravos à saúde, tá? Ela também tem o objetivo de coleta sistemática, análise e interpretação de dados da saúde pública, tá? Melhorando assim a tomada de decisões baseadas em evidências para o planejamento, implementação e avaliação de intervenções sanitárias. Desculpa. As principais funções da vigilância epidemiológica, né? Então, se resume a coleta de dados sobre doenças e agravos de interesse à saúde pública, análise e interpretação das informações para identificar padrões e tendências, tá, de alguma doença, como foi o caso da Covid-19, né? Já tinham sido levantadas algumas tendências de como ela iria se espalhar pelo mundo, né? Por exemplo, aqui a gente soube que em 2019, no final em dezembro, já tinha uma previsão, uma tendência de como seria o resultado e a proliferação do vírus pós-carnaval, né? Investigações de surtos e epidemias para determinar causas e meios de controle, recomendações de medidas de prevenção e controle. Então, a vigilância epidemiológica ela atua na vacinação, no isolamento, campanhas de saúde, né? Frisando aí novamente o caso do Covid-19, protocolos que foram criados, né? Em velocidade aí altíssima e monitoramento da efetividade das ações de saúde pública. Então, não adianta nada, né? O programa implementar tantos controles, mas não medir, não ter essa efetividade dessas ações de saúde pública. Então, a vigilância epidemiológica ela é fundamental para a prevenção e controle de doenças, permitindo respostas rápidas e informadas a surtos e epidemias. E aí a gente entra, né? Como vai medir esses dados tão rapidamente? São muitos dados, são muito volume de informação, principalmente dentro da área da saúde, né? Isso a gente sofreu muito na pandemia, né? Do início de 2020, a gente sofreu muito com isso, porque eram muitos dados, muitos países, né? Muitas mortes, muitos sintomas novos, uma doença nova. Como medir isso tão rapidamente para ser eficaz na medida de tomada de ação para uma vacina, para um protocolo de isolamento? A gente vive aí o advento das tecnologias emergentes, né? Então a gente vai falar sobre Big Data, ou Big Data, ou Big Dados, né? Dados grandes, volumosos. E a inteligência artificial, que vem sendo aí, né, muito, muito utilizada em todos os ramos. E a saúde não pode ficar de fora dessa, né? Ele traz para nós, né, essas tecnologias, eles trazem para a gente capacidade de interpretar e analisar grandes volumes de dados. Permite a identificação de padrões complexos também e a previsão de tendências epidemiológicas, né? Potencializando a eficácia das intervenções de saúde pública e otimizando os recursos e estratégias dessas intervenções. Tá? Então, quando a gente vai para o Big Data, propriamente dito, né, o uso do Big Data na vigilância sanitária, ele vai se referir, né, os Big Dados vão se referir ao processamento e à análise de um conjunto de dados volumosos e variados provenientes de múltiplas fontes. Então, saindo um pouco da saúde e usando um exemplo bem clássico, redes sociais. Então, redes sociais, a gente acessa ali determinada rede, a gente curtiu ali um vídeo, uma imagem de determinada comida, por exemplo. A partir dali, tá? O grande volume de dados que é analisado através de IA, né, os Big Dados, eles vão começar a trazer para nós, através de algoritmos, a questão daquilo que a gente curtiu. Então ali vai ficar o quê? Vai começar a aparecer mais fotos, vídeos de comida, comidas variadas, até eu ir curtindo mais determinados tipos de comida e aparecendo mais especificamente. Então isso são os Big Dados, né? Ele vai analisar uma gama de dados. E isso eu falo em uma rede social só, mas aí a gente sabe que existem várias e a gente está participando de várias redes. Então ele pega os nossos dados em várias redes. De repente
Eu curto numa rede social alguma coisa que eu quero comprar, um sapato também, por exemplo, e aí na outra rede social já me aparecem propagandas de determinados sapatos que eu visualizei. Então, isso é esse volume de dados, né? Muito utilizado também em indústrias imobiliárias, marketing principalmente, né? Muito utilizado, supermercados também utilizam muito o uso de Big Dados e a saúde principalmente, né? Então, quando a gente leva os Big Dados para a saúde, então aí a gente vai ter o quê? Registros eletrônicos de saúde que vão ser prontuários eletrônicos, históricos médicos, exames, diagnósticos, prescrições, tá? Dados de dispositivos médicos, né? Monitoramento de batimentos cardíacos, monitoramento de glicemia, pressão arterial, também são dispositivos utilizados que usam dados que eu posso medir, né? Imagens médicas como radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, comprovadas por IA. Então, tudo isso são dados dentro da saúde que, quando fica na mão só assim, humana, é um pouco mais demorado. Então, a tendência é que tudo seja eletrônico para que eu possa analisar todos esses prontuários, separar por idade, separar por sexo, separar por agravo, por patogenia, né? Então, tudo isso o Big Data ele vai nos fornecer, tá? Então, aplicação na saúde. Informações epidemiológicas, então casos de doenças, taxas de vacinação, padrão de infecção, né? Dados genômicos e biomarcadores, então personalização de tratamentos, descobertas de novas terapias, tudo isso através da análise desses grandes dados, né? Redes sociais e buscas na internet, então eu consigo identificar precocemente surtos por meio de tendências de pesquisa. Então, até nas redes sociais, eu dei exemplos muito simples, mas até de saúde também, pessoas comentando que estão com tais sintomas, que depois de tal evento houve aí uma grande massa que teve algum sintoma específico, todos tiveram esse mesmo sintoma. Então, isso também é utilizado, né, para pegar já as tendências do que está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então eu consigo entender vários sintomas que as pessoas estão apresentando em várias partes do mundo através do uso do Big Dados, tá? Também posso analisar os dados administrativos e financeiros, como custos hospitalares, tempo de internação, otimização de recursos. Então, como eu coloquei aí, né, o Big Data ele pode salvar vidas, né? Porque você consegue um grande volume de informações, destrinchar aquelas informações, separar aquelas informações de acordo com o que eu quero, né? Por idade, sexo, doença, e aí eu vou ter muito mais rápido dados que podem auxiliar dentro de uma ala hospitalar, por exemplo. Então, os Big Dados, eles são divididos aí em 5 Vs, que são os 5 Vs do Big Data, né? Que é volume, onde eu tenho um grande volume de informações, tá? Que precisam ser analisadas. Analisadas em quê? Com velocidade, então eu tenho aí o segundo V, que é o de velocidade, tá? Da análise desse volume de informações. Eu tenho uma variedade de informações também que vão ser analisadas. Eu tenho a veracidade dessas informações, que é muito importante, porque não adianta só eu selecionar informações sem saber se elas são verídicas ou não, sem saber se aqueles sintomas existiram ou não, por exemplo. E valor, né? Que é o custo dessa implantação do Big Dados. Então, a gente tem como exemplo prático aí, né, o Big Data analisou milhões de casos de sintomas, né, da transmissão e eficácia das vacinas em relação ao Covid, né, permitindo respostas rápidas, baseadas nos dados que foram analisados durante o primeiro ano da pandemia, né, que foi uma coisa assim muito gigantesca, um volume de dados muito grande, porque atingiu o mundo inteiro, né. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, a famosa IA, né, na vigilância epidemiológica, o que é a IA? Basicamente, ela é a capacidade de máquinas e sistemas computacionais, né, de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, tomada de decisão. Então, a IA aplicada à saúde, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar diagnósticos, personalizar tratamentos, otimizar a gestão hospitalar, tá? E auxilia na descoberta de novos medicamentos. Foi o caso da vacina contra o Covid também, tá? Diagnósticos médicos, a IA analisa exames de imagens, radiografias, tomografias, para detectar essas doenças como câncer. Então, ela consegue, junto com Big Dados, a IA ela vai trazer todas essas informações, né, e detectar doenças como câncer mais rapidamente. Na medicina preditiva, que é muito utilizado, né, algoritmos antecipam surtos epidemiológicos e riscos de doenças em pacientes.
tá? Os chatbots e assistentes virtuais, né, que auxiliam pacientes e profissionais na triagem e orientação médica. Então, hoje já se tem muito, até pelo programa WhatsApp, né? O pessoal faz a triagem, então diga seus sintomas, e aí aquele chatbot já vai te encaminhando para cada área, né, médica que você, de acordo com os seus sintomas. Robôs cirúrgicos, que a gente tem ouvido falar muito, né, que melhoram a precisão e procedimentos minimamente invasivos, tá? E a descoberta de medicamentos, aí ela vai acelerar a pesquisa de novos fármacos e vacinas, por exemplo. Tá? E aí eu trouxe aqui uma aplicação na saúde recente da IA, né, um caso real para a gente ter a noção de como ela já está sendo implantada e como ela auxilia de forma, né, a salvar vidas. Por exemplo, né, recentemente um hospital na Espanha implementou um sistema de inteligência artificial para acompanhamento domiciliar de pacientes com insuficiência cardíaca. De que forma? Então, ele utiliza um assistente médico virtual de voz, chamado Lola, tá? E o assistente realiza chamadas telefônicas autônomas para monitorar o estado de saúde do paciente. As informações coletadas são comprovadas pela plataforma, que foi a THM, tá? Que é utilizada nesse hospital na Espanha, e elas são revisadas pela equipe de enfermagem. Então, o que essa inteligência artificial lá no domicílio do paciente manda para a equipe vai analisar todas essas informações passadas e isso vai permitir priorizar alertas e atender os pacientes com maior risco de descompensação, tá? Então, desde o final de 2024, já foram atendidos nesse programa 270 pacientes, tá? Que já se beneficiaram com essa tecnologia, que tem se mostrado eficaz na melhoria da adesão ao tratamento e na prevenção do agravamento da doença. Mas aí também, quando a gente fala em IA e Big Dados, a gente precisa fazer o levantamento ético, né? As considerações éticas e os desafios também, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, tem altos custos e a gente sabe que a saúde, principalmente a saúde pública, ela tem uma deficiência em relação a parte financeira, né? Mas a ética e segurança na utilização de dados em saúde pública, ele é fundamental, tá? Dado o caráter sensível das informações envolvidas. Então, eu estou lidando com dados de pacientes, né? Com dados de doenças, e aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, levanta questões importantes sobre privacidade, consentimento, responsabilidade e proteção contra abusos, tá? Desafios nessa utilização de dados em saúde pública. Então, aí, quando a gente fala em privacidade e confidencialidade, dados protegidos, tá? Proteção rigorosa contra vazamentos. Exemplo, vazamento de dados pode comprometer a confiança pública, tá? Consentimento informado, então os pacientes devem ser informados e consentir com o uso de dados, com o uso de IA, tá? Consentimento para uso de dados genômicos, por exemplo, em pesquisas. Segurança cibernética, então ele tem que ter proteção contra ataques cibernéticos que possam comprometer dados e serviços. Ataque dos ransomwares em hospitais, por exemplo, que é um sistema malicioso aí que vai capturar todos os dados do hospital, por exemplo, e vão pedir dinheiro em troca, né, para esses dados. Então, aí muitas vezes tem o que? Pesquisas, desenvolvimentos de fármacos, desenvolvimentos de vacinas, e aí eles sequestram esses dados e vão pedir dinheiro em troca, né, ou até, por pior ainda, destruir os dados, né. Depois a gente tem a discriminação e uso indevido. Tá? O uso indevido de dados pode levar a exclusões, como a questão do caso de seguros de saúde. Então, se eu uso indevido de dados ali, eu posso apagar todos os dados de um paciente, tá? E ele não ter mais o prontuário. E isso vai impactar na vida dele. Por exemplo, um paciente que precisa de assistência de home care em casa, ele precisa de todos os dados do prontuário dele, de quantas vezes ele foi internado, e o hospital precisa ter esses dados protegidos e fornecer esses dados quando solicitados, tá? Equidade no acesso. Então, desigualdade no acesso à análise de dados pode criar disparidades. Exemplo, desigualdade nos dados de saúde entre áreas urbanas e áreas rurais. Por exemplo, já que áreas rurais têm mais dificuldade em questão de internet, em questões de acesso, né? Então, isso precisa ser bem visto para que todos tenham acesso igual.
Diretrizes para ética e segurança na utilização desses dados. Então, as diretrizes para eu seguir com essa ética, né, eu tenho que ter regulamentação e normas, tá? Estabelecimento de leis, como a lei LGPD, para proteger dados da saúde, exemplo, consentimento explícito para a coleta de dados, transparência e prestação de contas, tá? As instituições devem ser transparentes sobre o uso desse dado, exemplos, relatórios públicos sobre o uso de dados em campanhas de vacinação. Criptografia e proteção desses dados, então o uso de criptografia e autenticação, né, de 2 fatores para a proteção dos dados sensíveis, exemplo, prontuários eletrônicos protegidos contra acessos não autorizados. Então, tudo isso precisa ser visto quando eu vou utilizar essas tecnologias. Tá? Governança de dados, então precisa ter comitês éticos para garantir conformidade com princípios legais e éticos, então precisa ter uma revisão ética regular de projetos que utilizam dados da saúde, tá? E a educação e a conscientização, ou seja, treinamentos contínuos para profissionais de saúde sobre ética e segurança, e um exemplo disso são os programas de formação sobre a proteção de dados sensíveis, né? E aí, concluindo, pessoal, a incorporação do Big Data e da inteligência artificial na vigilância epidemiológica, ela tem um avanço promissor, né, para a saúde pública, tá? Não só para a saúde pública, mas para a privada também, tá? Ela vai trazer ferramentas para respostas mais rápidas e precisas às ameaças emergentes. Então, esse processamento tão rápido de dados salva milhões de vidas, tá? No entanto, né, é imperativo que a gente aborde que os desafios éticos e operacionais associados, né, garantam que a implementação dessas tecnologias sejam realizadas de maneira responsáveis e equitativas. E algo que eu costumo dizer e que eu já vi, né, em pesquisas tudo, a IA, os Big Dados, né, toda essa parte tecnológica não substitui a equipe médica, não substitui a equipe de enfermagem, não substitui a equipe hospitalar. Ela vem como um auxílio, tá? Ela pode ser muito bem utilizada, ela deve ser muito bem utilizada pelos profissionais, vem para auxiliar, como um robô auxilia um médico ali em cirurgias de maiores precisão, invasivas, mas também na coleta de dados rápidos, mas como a gente viu naquele exemplo do hospital na Espanha, quem analisa os dados que a IA manda? A equipe de enfermagem, né? Ela que vai analisar, ela que vai entender se aqueles dados são reais ou não, né? Então, o que eu quero deixar para vocês um pouco nessa palestra é isso, é que a inteligência artificial, o uso de Big Data na vigilância epidemiológica tem se tornado essencial para o volume de dados que nós temos na saúde, para a velocidade que nós precisamos imprimir esses dados para as tomadas de decisões. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aproveitem bastante o evento, tá? Tchau, um abraço a todos.